Opa, galera, vamos aqui para mais um vídeo do canal Era Matemática. Vamos aqui para um probleminha, texto longo, tipo de Enem, tá? Mas eu elaborei aí, usando aí os conhecimentos já adaptando de outros exercícios, de vários, no mesmo. Aqui a ideia é calcular porcentagem, trabalhar com proporção, com razão, porcentagem, em cima de um problema. Então é muito comum em cair por aí, tá bom? Então, a Era Cosméticos, ou Cosméticos Era, abriu processo seletivo para vários cargos e funções. Se inscreveram 300 candidatos para esse processo. Na primeira etapa do processo, é feita a análise de currículos. Então, a primeira etapa do processo é análise de currículos. Dos 300 candidatos que entregaram os currículos, foram aprovados, após análise, 200 desses 300. Tá. Na segunda etapa do processo foram as entrevistas. Foram aprovados, dos 200, foram aprovados 150. Ok. Dentre os aprovados, olha o que tem. Tem 8 administradores, 4 químicos, 4 biólogos, 3 assistentes de direção, 12 auxiliares de serviços e 8 seguranças. Se você somar aqui, tal, isso aqui vai dar 39. Ok. Os demais para diversos cargos, funções. Então, aqueles que têm os cargos, 6 cargos já definidos, e o restante para diversos cargos e funções. A pergunta é o seguinte: então, atentar à pergunta, vou até mudar aqui de uma cor, se isso é melhor aqui. A gente quer saber assim, ó, a porcentagem de aprovados para diversos cargos, ele quer isso em porcentagem, e a porcentagem do total dos 6 cargos que já estão definidos, em relação aos aprovados após a entrevista, são respectivamente. Então a gente quer saber aqui em porcentagem quanto vale esta soma dos aprovados para os cargos que já estão definidos, sobre o total dos 150, porque é após entrevista, ok? E também antes, claro, esse mesmo cálculo feito em porcentagem em relação aos diversos cargos, ok? Então eu vou na ordem, porque respectivamente, isso é muito importante, não, respectivamente. Então eu vou aqui na ordem, tá? Opa, vamos pôr a caneta, né? Na ordem aqui, como é que fica? Então, a primeira coisa que eu vou anotar aqui, é claro que numa prova você vai rápido, né? Você vai muito rápido, você não vai fazer isso. Aqui o total de aprovado após a entrevista, porque é o que a gente vai usar, né? A gente vai usar exatamente essa ideia, tá? É isso que a gente vai fazer. Então, após entrevista, 150, que a gente vai usar esse número aqui para calcular a porcentagem, ok? Ok. O que a gente tem mais? A gente vai precisar calcular a porcentagem, tá? Dos diversos cargos, funções, que a gente precisa saber quem é o número que vai dar aqui, sobre os 150, porque é o total após a entrevista. A gente quer saber isso aqui em porcentagem, quanto isso vai dar, ok? Ok. E também, nessa mesma ordem, é bom até colocar na ordem que respectivamente, é isso? Em porcentagem, os aprovados para os 6 cargos, funções que já estão definidos. E também é sobre os 150, certo? A gente quer saber isso aqui, ok? Em porcentagem. Então, saber como calcula isso. Claro que tem um probleminha que é interessante, sim, né, fazer a leitura, né? É importante saber ler, interpretar, para não fazer besteira. O exercício em si não é difícil, claro, tá? Não é difícil, ok? Então vamos aqui, vamos colocar o amarelão agora. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, que nós vamos fazer, é calcular
esse número de pessoas, o número de aprovados, tá certo? Para os 6 cargos. Então, o que que eu tenho para colocar aqui? Eu tenho esses caras aqui, ó, os 8. Claro que numa prova você vai somar tudo de uma vez, não precisa escrever, mais os 4, mais esse 4, não é isso? Ó, mais 4, mais 4, mais esse 3 aqui que é assistentes de direção, né? Vou somar todos aqueles que já estão definidas as funções, tá certo? Aqui mais os 12, que é de auxiliares, ok? São 6, está faltando um, então esse 8 de segurança. Ok? E a gente somando isso aqui, por que que eu estou fazendo isso? Primeiro eu preciso saber esse número. E aí, claro que eu podia fazer o contrário, calcular primeiro, né? Não, não dá, não é verdade? Não dá. Primeiro eu vou saber como já estão definidos os cargos, eu sei a quantidade de cada um e vou somar. E somando isso aqui vai dar 39. Então, 39 dos 150 já tem lá os cargos definidos. Agora nós vamos calcular o número, tá, de aprovado para os diversos cargos. Porque agora está mais fácil, né? Cargos e funções. Estou abreviando só para a leitura e escrever algo aqui. E aí o que que eu tenho? Nós temos lá 150, certo? 150 que foram aprovados após entrevistas, vai subtrair aquele valor, aquele número, que é a soma dos cargos já aprovados, já definidos, isso aqui é essa diferença dá 111. Então, 111 aqui faz referência, tá? Está fazendo referência àqueles cargos diversos. É bom lembrar que nesse caso agora nós vamos calcular a porcentagem. Nós queremos saber isso aqui, ó. Então, se é respectivamente, então primeiro eu vou calcular esse cara aqui, ó, a porcentagem dos aprovados, né, para diversos cargos. Então eu vou calcular aqui, olha, né, isso aqui em porcentagem. Estou deixando aqui todo o processo, mas claro que você vai direto, né? Você não vai fazer tudo isso, já que é um teste. Então isso vezes, ou melhor, sobre 150, certo? Então isso aqui vai ser o 111 diversos cargos, né? Aqui para diversos cargos, sobre 150 multiplicado por 100. É isso mesmo. Você quer transformar isso aqui em porcentagem, certo? Se você quer transformar isso em porcentagem, você pega a parte sobre o todo e multiplica por 100, que é a ideia da parte do todo. Bom, aqui eu simplifico, um zero daqui com um zero daqui é dividir por 10, na verdade. Esses dois valores, aqui por 5 dá 2 e aqui por 5 é 3. Esse valor aqui, ó, esse carinha aqui, divide por 3, tá? Então aqui por 3 dá 1 e aqui por 3 vai dar 37. Use da simplificação ao máximo, isso é muito bom, é muito interessante, se quiser saber, tá certo? E aí, o que que eu tenho de tudo isso? Lembrar que a simplificação pode ser na vertical, eu tenho um produto, tá? Na vertical e na diagonal, que é o de cima, pelo de baixo, numerador com denominador. O que que sobrou aqui? Sobrou 37 vezes 2. E 37 vezes 2 corresponde a 74. Ou seja, 74%, né? É o número, é a porcentagem que representa o total aqui dos candidatos que foram aprovados para diversas funções, cargos, funções, sobre o total de entrevistados que foram aprovados, né, após entrevista, 150. Se você olhar na resposta, você já pode responder. Porque se é respectivamente, e esta é a ordem, ó, os aprovados para diversos cargos, então a resposta aqui é a letra E. Não pode ser nenhuma das outras letras. É a letra E. Eu preciso fazer o resto? Eu vou fazer por quê? Porque eu quero deixar aqui, mas você já respondeu o exercício sendo um teste. Isso é importante, essa expertise, né? De olhar, a não ser que o exercício esteja errado. Ou você fez errado, né? Mesmo fazendo errado aqui, ó, só tem esses números na sequência. Não tem repetição ali. Então aqui é o seguinte, agora nós queremos saber este aqui, que é o
né, vai ser dos 6 cargos, tá? Então aqui, olha, eu vou até abreviar, 6 cargos que já foram definidos sobre 150, certo? Ou seja, eu tenho ali 39, que é a soma de todos os cargos, sobre 150, multiplicado isso aqui, pode ser um pontinho ou o x, deixei o x dessa vez, tá? E a gente quer saber isso aqui em porcentagem, que tem que dar o 26, concorda? Tem que dar o 26, senão isso está errado. Então, olha, simplifica um zero daqui com um zero daqui, é dividir por 10. Aqui, 10 por 5 dá 2, porque aqui dá por 5 e dá 3. E 39 também divide 3. Se 39 divide 3, então por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1, e 39 dividido por 3 é 13. Certo? E o que é que deu ali era, o que é que vai dar isso como resultado? Vai dar 13 vezes 2, e 13 vezes 2 é 26. Ou seja, em porcentagem, o número de aprovados para os 6 cargos sobre o número de aprovados após a entrevista é de 26, certo? Como já tinha, né, determinada a resposta, já tinha verificado a resposta. Então, toma cuidado com a leitura, ó, respectivamente. Isso é importante na leitura, senão você poderia responder esse daqui, por exemplo. E não é. Tá certo? Então, no caso ali, é a letra D. Ou melhor, E. Ok? Então, é um exercício, não é difícil para fazer os cálculos. Claro que você tem que lembrar essa questão de parte sobre o todo, fazer uma leitura, interpretar, tá? E aí você tá certo o exercício. Tá ok? Matematicamente não tem aqueles cálculos, né, complexos. Tá ok? Então, abraço e foco aí nos estudos.